galera, tudo bem? Seja bem-vinda para o nosso primeiro vídeo aqui no canal. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Eu sou a Heloíse Griselli, sou gaúcha, atualmente eu moro em Fortaleza. Eu sou casada com um atleta, jogador de futebol, sou mãe de pet, eu me considero alegre, espontânea, intensa. No momento eu estou como terapeuta holística, atuo de forma online, também com produção de conteúdo. E é sobre esse universo das terapias integrativas, do integrar-se com o corpo, a mente, o espírito, o emocional, integrar-se com o mundo externo, com o mundo interno, que a gente vai falar um pouco aqui. Eu vou compartilhar as minhas vivências, vou compartilhar os meus estudos com vocês e nós vamos dar início nesse primeiro vídeo. Porém, antes de a gente iniciar nesses assuntos de autoconhecimento, que é um grande mergulho, a gente tem que começar do começo. E o começo nada melhor do que eu contar a minha história para eu poder me apresentar para vocês. E aí sim você decidir que se quer iniciar essa jornada aqui com a gente. Combinado? Bora lá então. Como eu falei no início do vídeo, eu atualmente moro em Fortaleza, mas eu já morei em vários estados brasileiros. Eu quero começar essa história em 2018, quando eu finalizo um relacionamento. Eu tenho um término de um relacionamento que foi bem conturbado, mas isso é história para um outro vídeo. E eu conheço o Jean, que é o meu atual marido. No momento, nós estávamos, tanto eu quanto ele, morando em Erechim. É a minha cidade, é a cidade onde eu nasci, a cidade que eu cresci. E ele estava morando lá por conta do trabalho. Nós nos conhecemos no início de 2018 e a gente começou a desenvolver um relacionamento, enfim. E no final de 2018, ele se mudaria para uma outra cidade. A gente tinha um relacionamento já, era um namoro, mas não era um namoro assim para que eu me mudasse com ele e fosse viver com ele. Então eu permaneci vivendo em Erechim. Em 2019, a gente se visitou algumas vezes, pois namoramos um tempo à distância, e no final do ano ele voltou a morar em Erechim. Naquele momento a gente foi morar juntos. E desde 2014, 2015, eu trabalhava como professora de dança, eu fazia magistério e atuava na área da dança, com balé, jazz para crianças e adolescentes. Então, eu permaneci na minha profissão, né, esse ano que eu conheci ele e depois quando também ele retornou, continuei trabalhando, a minha vida, a minha família, enfim, tudo, né, normal. E aí nós fomos morar juntos e no ano de 2020, como eu falei, a gente foi morar junto em 2019. No ano de 2020, um pouco antes de começar a pandemia, eu caí num golpe financeiro. E foi o primeiro marco do meu processo de autoconhecimento foi o término do relacionamento abusivo. E o segundo foi o golpe financeiro. Naquele momento, diferente de 2018, quando eu terminei o relacionamento, eu já estava um pouquinho mais madura, né? E já estava vivendo um relacionamento mais estável, já estava tudo melhor também externamente, então eu estava mais consciente de algumas coisas. Contudo, quando eu caí no golpe financeiro, eu fiquei muito mal. Aquilo mexeu muito comigo. Eu me lembro de o banco me ligando e aquela sensação horrível de não querer atender, de não querer encarar aquela situação, de não querer olhar a conta bancária. E eu me lembro daquela sensação e de pensar assim, eu nunca mais vou passar por isso. Eu vou aprender o que eu tiver que aprender, eu vou estudar o que eu tiver que estudar, eu vou fazer o que eu tiver que fazer, mas eu nunca mais vou passar por isso. E daquele momento em diante, eu comecei a estudar prosperidade, a entender um pouco mais sobre esse universo e me aprofundar de fato no autoconhecimento. Porque eu entendi que tudo que eu vivi externamente era reflexo de
de padrões, crenças que existiam dentro de mim. E aí, de forma bem leve, eu posso te dizer, se eu comparar ao que eu estudo hoje, né? Eu fui iniciando esse estudo, o ano de 2020, logo depois veio a pandemia, e eu iniciei esse processo. Em 2021, o Gia recebe uma proposta para se mudar para São Luís do Maranhão. E aí nós estávamos já há 1 ano, 2 anos de namoro, assim, né? 2 anos, quase 3, na verdade, e 1 ano já morando juntos. Então já estava muito mais concreta aquela relação. E aí que eu decidi que eu iria me mudar também junto com ele. E ali foi o 3º marco e talvez um dos mais revolucionários da minha vida. Por quê? Eu pedi demissão do meu trabalho de 8 anos, da única profissão que eu sabia fazer, do que eu tinha me formado e do que eu tinha experiência. Eu me afastei da minha família, de tudo que era conhecido, dos meus amigos, daquela padaria que eu conhecia, daquele mercado, daquela esquina, de tudo que eu conhecia. E fui para um lugar onde eu não conhecia ninguém, nada, completamente oposto, então uma cultura diferente, completamente sozinha, só com o Gian e ele na rotina de trabalho dele. Muitas vezes ele viajava, eu ficava 3, 4 dias sozinho, eu ficava sozinha. E, gente, eu tava sem emprego. Eu não tinha nada pra fazer, ao mesmo tempo eu tinha todo o tempo do mundo. E aí, eu lembro que no primeiro mês que eu fiquei lá em São Luís, eu fiquei me contando, assim, essa história de, não, eu vou tirar esse momento, assim, pra mim relaxar, tirar, tipo, umas férias. Fazia 8 anos que eu estava trabalhando, assim, a fio mesmo, eu trabalhava sábados e sempre me dedicando muito, então deixa eu aproveitar, né? Sou ainda nova, mas eu era muito nova, então deixa eu curtir. Passou o primeiro mês e aí começou aqueles burburinhos internos das cobranças, das autossabotagens, das inseguranças, né? E agora o que vai ser da minha vida, o que as pessoas lá em Erechim estão pensando de mim, eu sou uma sustentada pelo marido, esposa de jogador, e não tenho profissão, e agora o que vai ser da minha vida. E eu tinha uma ideia quando eu saí de Erechim, que era levar meu currículo e montar turmas de dança, ou então trabalhar em escolas e continuar aquela linha que eu tinha. Só que, olha que loucura, eu cheguei a ir numa escola de dança pra conhecer e simplesmente não me receberam, não sei o que tinha lá, não me lembro, tava tendo alguma coisa, não pôde me receber. E aí eu tentei outros contatos, tudo meio travado, e eu também comecei a me sentir muito mal. E assim, é aquela frase, cabeça vazia, oficina do diabo. Eu tinha muito tempo livre, eu tinha todo o tempo do mundo livre, com todos esses questionamentos que eu tava acontecendo, que tava reverberando em mim, tava surgindo. Com essa trava, eu não conseguia colocar em prática o projeto, planejamento que eu tinha feito quando eu saí de Erechim. E eu entrei numa mega crise, assim, de fato. Não foi uma crise externa, porque externamente eu aparentava estar tudo bem quando as pessoas me perguntavam, mas internamente eu estava muito mal, eu me sentia como num buraco. Era num buraco negro, assim, sabe? Que eu entrei e que eu saí em outro lugar, assim. Muito estranho a sensação. Eu não entendia, né? Hoje eu, lembrando e contando aqui pra vocês sobre essa situação, eu já tenho uma perspectiva diferente. Mas a Heloíse que viveu aquele período em 2021 não tinha essa compreensão. Então eu vivi uma crise existencial muito grande. Teve vezes que o Gia saiu de casa para trabalhar, assim, passou 3 dias, 4 dias fora, e eu simplesmente não queria sair da cama, mal comia, não queria existir, assim. Teve as coisas boas também em São Luís. Foi muito importante para mim, para eu me desprender
desses julgamentos, desse lugar de ficar pensando no que o outro tá pensando de mim, nessas aparências, me desprender de muitas coisas do ego, assim. E foi muito importante para que eu mergulhasse internamente, mesmo que eu não estivesse entendendo o que estava acontecendo, eu não tivesse clareza, foi essencial. Se hoje eu soubesse onde eu conseguiria chegar e aonde eu vou chegar e tudo que aconteceu pós São Luís, eu viveria tudo de novo. Pois bem, 2021 terminou, eu fui pra férias, no caso, pra Erechim, e aí tudo aquilo que eu ficou guardado e teve que ficar aqui sendo digerido só por mim, foi quase que puxado, assim, pelos questionamentos das pessoas que ficaram em Erechim, que quando eu voltei elas me questionavam, e aí, como foi, e o trabalho, o que vai fazer, não, e aquilo, eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer, e aí veio pra fora, veio à tona, assim, muita coisa, e eu tava meio que sem perspectiva, tava sem rumo, eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia o que eu queria fazer, a minha rotina em São Luís tinha sido... Não teve muita rotina, coisas assim que me nutrissem mesmo, né? Estudo, leituras, pesquisas, coisas que talvez me mostrassem uma direção de opa, eu acho que eu quero ir por aqui. Então não estava mais fazendo sentido a dança, me decepcionei assim em vários aspectos com as pessoas da dança que eu deixei em Erechim, isso também é papo para um outro vídeo. E aí a minha mãe, sábias são as mães, não falei, eu respondia pra todo mundo assim, não, tá tudo bem, tô tendo umas ideias, uns projetos aqui, mas não tinha nada. Era só pra manter ali a aparência. E minha mãe, sentindo tudo isso, captando tudo isso, uma boa bruxa, né, uma bruxona, ela me falou, minha filha, tem esse curso aqui do Aura Master que eu comprei, que eu adquiri, por que você não faz ele? Faz pra ti, faz pra você. Aí depois você vê o que dá pra você se encontrar, enfim, pra você trabalhar pra ti, assim, né? Você aplicar. Era uma técnica, a técnica Aura Master. Formação Aura Master. Formação para terapeutas. Você se formar terapeuta e terapeuta Aura Master. E eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Aí de São Luís a gente foi pra Goiânia. Nos mudamos pra Goiânia. E quando eu cheguei em Goiânia em fevereiro de 2022, final de janeiro, início de fevereiro, eu comecei já a estudar. E eu comecei a mergulhar no curso e a, de fato, engolir aquilo, sabe? A me aprofundar. E o curso foi me transformando e eu fui limpando aquelas energias densas, aqueles padrões, aquela baixa vibração, sabe, de sem perspectiva, só no pessimismo, só naquela estratosfera mesmo, né? E eu fui transmutando os meus padrões, as minhas crenças, fui limpando, porque é exatamente isso que a técnica faz. E eu fui me lapidando, fui me melhorando, e aí, além de eu me trabalhar muito com o curso, eu me lapidei a ponto de me encontrar como terapeuta. E aí novas ideias foram surgindo. E à medida que eu fui me melhorando no meu pessoal, fui abrindo espaço para uma nova profissional. E aí já veio a ideia de como eu iria me mudar muito ainda, eu não poderia ter algo físico. Então vou pro digital, comecei a produzir conteúdo no digital, no Instagram, fiz umas parcerias e aí comecei e foi. Ano de 2022 eu ainda me mudei pra Floripa, na verdade São José, do lado ali de Floripa, e foi seguindo assim o meu trabalho. Início de 2023, final de 2023, calma, muitas datas. Final de 2022, no dia do meu aniversário, eu e o Jean, que éramos só namorados, ele me pediu em casamento. Nós nos mudamos para Belém e ali em março de maio, um mês assim,
Eu iniciei a pós-graduação em neurociência, que assim, também foi um expansor da minha consciência. Tudo aquilo que eu havia estudado na Aura Master, que é uma técnica de reprogramação mental, eu aprofundei e me tornei ainda mais específica, ainda mais especializada com a pós, que foi um salto. Vivi o ano de 2023, no final de 2023 a gente se casou, fizemos uma celebração linda em Ferros, Minas Gerais, que o Gia é mineiro. Muitas coisas nesse primeiro vídeo, né, gente? Mas eu ainda tô passando essa linha do tempo meio rápida. Depois a gente... Vão colocando aí nos comentários o que vocês estão achando, o que mais chamou a tua atenção, o que tu quer saber mais, que daí eu também vou entendendo. Final de 2023, nos mudamos para João Pessoa, na Paraíba. Passamos lá uma temporada e eu com o meu trabalho de terapeuta, né? Online acontecendo, com todas essas nuances, com todas essas mudanças, altos e baixos, claro, acontecendo. E aí passamos ali em João Pessoa até maio de 2024, então final de 2023 nos mudamos, maio de 2024, e aí nos mudamos para Fortaleza, que é onde estamos agora. Esse ano decidi que iria também lançar alguns novos projetos, me envolver em novos projetos, e a comunicação, me comunicar, me expressar, influenciar através das minhas vivências, eu tô entendendo pouco a pouco que também é um dos meus propósitos, é um dos meus movimentos, e por isso que eu inicio esse canal aqui hoje também. Para através dos meus movimentos eu me mudo muito, eu me movimento muito, eu experiencio muitas coisas, tanto com as loucuras que acontecem a partir do futebol, esses altos e baixos, também com os meus processos. Então eu vejo em mim um canal, né, de compartilhamento, essa palavra existe, mas de troca, de inspirar outras pessoas através das minhas vivências. E eu adoro me comunicar. A fala, a conversa, a comunicação é um lugar muito agradável para mim. Então inicio esse primeiro vídeo compartilhando um pouco da minha história com vocês que estão aqui. E spoiler, vem uma mudança por aí. Em breve, mais uma. Guarda esse spoiler. E aí a gente se vê no próximo vídeo, viu? Ah, mais uma coisa, me fala aí, da onde tu tá assistindo esse vídeo? De qual lugar do Brasil ou do mundo ou fora desse mundo tu tá assistindo esse vídeo aí? Deixa aqui pra gente, tá bom? Foi um prazer, me senti muito bem, vou falar a verdade que eu tô me sentindo muito confortável nesse vídeo aqui. Amei e quero mais já. Um beijo e até o próximo!